Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação, esclarecer, dirimir as dúvidas, para que todos venham compreender a sua santa palavra. Especialmente as pessoas que são religiosas. Isso mesmo, as pessoas religiosas. Poxa, bispo, mas eu não sou religioso. Então você não está incluído, mas você vai aprender que o texto sagrado mostra direitinho como Deus vê o religioso, como Deus avalia o religioso. E isso é muito importante, porque infelizmente, a maioria dos religiosos está perdida, infelizmente. É como o texto sagrado mostra aqui, capítulo 3 de João. Vamos ver então o que nós aprendemos com Jesus na conversa, no diálogo entre Jesus e um mestre da religião, dos fariseus. O farisaísmo naquela altura era era um lado do judaísmo. Por exemplo, hoje existem os evangélicos, então existe o pentecostal, o batista, o metodista, o presbiteriano, enfim, existem muitos segmentos do evangelho, dos evangélicos. Mas os fariseus eram assim, mais ou menos isso. Então diz o texto sagrado que havia entre os fariseus, quer dizer, um religioso, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe quer dizer principal dos judeus. Quando fala em príncipe, não era que ele era filho do rei, não. É que ele era um dos principais dos judeus, um dos principais. Então, a gente identifica aqui Nicodemos como um representante dos religiosos, como um tipo dos religiosos, um símbolo dos religiosos, um representante dos religiosos. Então ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, eu não sei, eu creio que ele foi ter de noite porque ele não queria se expor durante o dia. Então ele foi à noite. Eu penso assim. E disse-lhe, Rabi, quer dizer, mestre, ele, Nicodemos, falando com Jesus. Mestre, bem sabemos, quer dizer, ele falava em nome dos seus irmãos, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Reconhecemos o Senhor como vindo de Deus, como o Messias. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, é a visão de Nicodemos e que ele passou para Jesus. Olha, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Embora a gente sabe que existem muitos sinais nesse mundo feitos por muitas pessoas que não tem nada a ver com Deus. Absolutamente nada com Deus. Eu mesmo fui uma vítima desse tipo de coisa. Eu posso falar isso com você. Eu tenho testemunho a respeito disso. Então, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, Nicodemos,
na verdade. 2 vezes Jesus fala. Ele não precisava falar na verdade, na verdade. Bastava ele falar que era verdade. Mas ele enfatiza, quando a Bíblia fala que Jesus falou na verdade, é uma enfatização. Ele está afirmando, está chamando atenção para o que ele vai dizer. Então, atente, quando você lê o que está escrito, na verdade, quando Jesus fala na verdade, olha, preste mais atenção, mergulhe mais sua mente no que ele vai dizer. E o que ele disse para Nicodemos? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, vai continuar o quê? Da mesma forma, como uma pessoa morta para Deus. A pessoa tem que nascer. Ninguém pode entrar no reino de Deus como ela nasceu deste mundo, ligada, apegada ao mundo. Para a pessoa entrar no reino de Deus, ela tem que se desapegar, largar o reino do mundo. Não é possível a pessoa andar com um pé no reino de Deus e um pé no reino do mundo. É impossível isso. E isso é uma característica dos religiosos. Essa é a realidade. E isso é algo extremamente perigoso. Porque a religião, por ser uma religião, a pessoa se acomoda na sua religiosidade. Ela diz para si mesma, eu estou bem, poxa, eu estou na religião, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou esposa de bispo, eu sou uma pessoa que não faço mal a ninguém, eu não vivo no pecado. A gente mente um pouquinho de vez em quando, faz algumas bobagens, mas, enfim, a pessoa religiosa se justifica, ela se auto-justifica. Por quê? Porque ela é religiosa e a religião engana. A religiosidade ilude. A religião, a meu ver, na minha ótica, é a maior inimiga de Deus, a maior sócia, amiga do diabo. Deus não criou religião. Nunca. Me mostra na Bíblia aonde que Deus instituiu a religião. Não existe. Deus deu os mandamentos da lei. E, obviamente, dos mandamentos surgiram outros pensamentos, cada um interpretando os mandamentos à sua maneira. E nasceram, então, as religiões. Mas não tem nada a ver com a religião. A palavra de Deus é a palavra. Se você, minha amiga e meu amigo, quer que a sua alma venha viver eternamente, nunca se apegue a religião nenhuma. Nunca. Se apegue à palavra de Deus. Mesmo que você não entenda a palavra de Deus em toda a sua grandeza, complexidade, não importa. Mas siga o que você entender. O pouco que você entender dela, siga. Obedeça. Você vai ver que você vai chegar lá. Agora, se você começar a querer discutir, dialogar e, enfim, querer impor a sua maneira de crer com outra pessoa, vai haver luta, vai haver conflito. E isso não é bom, porque isso mostra que ambos estão no reino desse mundo. Porque no reino desse mundo o que mais tem é religião. O que mais tem nesse mundo é religião. Sim ou não? E a religião nunca, jamais, em tempo algum, salvou alguém. Pelo contrário,
o mundo vive em guerra por causa de religião. Não é? Ou não é? Então você está vendo aí, a religiosidade é que faz as pessoas cegas, completamente cegadas pelo mal. Mas vamos aqui no texto que Jesus disse, porque aquele homem, Nicodemos, elogiou Jesus. Poxa, Senhor, ninguém faz o trabalho que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Mas Jesus foi logo cortando a dele. Olha, Nicodemos, preste atenção, rapaz. Eu te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E, obviamente, Nicodemos, com a sua resposta, mostrou quem era Nicodemos. Olha só, disse-lhe então Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele sabia que isso era impossível. Mas ele quis deixar bem claro para Jesus o entendimento cego dele. Ele achava que isso era impossível, nascer de novo. Era impossível. E realmente, quando a gente fala do novo nascimento, as pessoas não entendem. Como que eu nasci de novo? Pô, peraí. Será que eu vou ter que voltar ao ventre de minha mãe? Nem que fosse recém-nascido e voltasse ao ventre, não poderia voltar ao ventre da mãe. Saiu, já era, acabou, não tem volta. Então, mas a cabeça do religioso é assim, o religioso é cego. Isso mesmo. Todo religioso é cego. É isso mesmo. Porque esse homem, Nicodemos, Jesus viu que ele era um homem sincero. Essa era a vantagem de Nicodemos. Nicodemos, apesar da sua ignorância espiritual, ele era um homem muito sincero. Para ele falar com Jesus, poxa, como é que pode? Um homem, sendo velho, está falando de si próprio, pode entrar no ventre de sua mãe nascer? Aí Jesus respondeu, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Antes, não podia nem ver o reino de Deus. Agora Jesus está falando em entrar no reino de Deus. Quem quiser entrar no reino de Deus, Jesus veio trazer o reino de Deus. E o reino de Deus é quando o Espírito Santo adentra em nós e faz-nos guiar, dirigir, conduzir, reinar. Ele reina em nós. Portanto, se a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não sabe o que é reino de Deus. Ela sabe o que é o reino do mundo, ela conhece o reino do mundo, mas não sabe o que é o reino de Deus. O reino de Deus só é possível quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela nasce do Espírito Santo. Jesus fala aqui também sobre isso. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. E ele fala, o que é nascido da carne é carne, quer dizer, o que é nascido do mundo é do mundo. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito, quer dizer, espiritual. Então são duas naturezas completamente avessas uma da outra, contrárias, opostas uma à outra. Os que são nascidos da carne são carne. Não importa se pertence a uma denominação evangélica. Não importa se trabalha até como pastor na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós temos tido experiências realmente desgastantes e, eu diria, tristes, porque muitas pessoas abraçam a fé
que nós levamos, a fé na palavra de Deus que nós levamos, são curadas, são libertas dos seus vícios, das suas mazelas, e elas ingressam na obra, querem ser obreiras, querem ser servos de Deus, querem ser missionários, querem fazer a obra de Deus. E a gente abre espaço, a gente imediatamente abre a porta. Pode passar. Você quer nos ajudar a levar a palavra de Deus para outras pessoas? Por favor, seja bem-vinda. Mas a pessoa, ela teve uma experiência de cura. Ela foi abençoada com um determinado milagre. Mas não nasceu da água, nem do Espírito Santo. Se não nasceu da água, nem do Espírito Santo, ela continua sendo carne. Mas mesmo assim, nós não vemos isso. Nós não temos uma bola de cristal que diz, ó, essa pessoa aqui é de Deus, ó, essa daqui não é. Eu não vejo o Espírito nessa e vejo o Espírito naquela. Eu não posso fazer isso porque a obra é muito grande. Ela está espalhada por toda a Terra, todo o planeta. Então, como é que a gente vai saber quem é quem? Eu não vou saber. Agora, o que dirige a igreja, que é o Espírito Santo, ele faz a seleção. É ele em que faz com que as pessoas nasçam da água e do Espírito Santo. Quando elas nascem do Espírito Santo, elas são espirituais. Elas morrem para o mundo. Mas se não morreu para o mundo, se elas supostamente nasceram do Espírito Santo, querem fazer a obra de Deus, mas no fundo, lá no fundilho do coração, não nasceram do Espírito Santo, elas continuam tendo as suas raízes, a sua natureza humana, sua natureza carnal, ela continua lá, porque pertence ao mundo, não nasceu de Deus, não nasceu do Espírito Santo. Não é nascer da doutrina da igreja, não é nascer da vontade do pastor, não, é o próprio Deus quem gera os seus filhos. É o Espírito Santo quem gera os filhos dele. Isso que as pessoas têm que entender. O religioso pensa que porque faz tudo certinho, não vive no pecado, está, agora, poxa, eu estou com a minha vida arrumadinha, estou casado, tenho minha casa, tenho minha família, eu faço a obra de Deus, eu prego o evangelho, maravilha! Só que, se o interior daquela pessoa for carnal, quer dizer, se ela não nasceu da água e do Espírito Santo, ela continua sendo aquela velha criatura mundana, embora isso não apareça em princípio. Em princípio não aparece, mas com o tempo, quando a pessoa é levada ao deserto, porque quem prega o evangelho sempre vai ser levado ao deserto. O deserto prova a gente. O deserto é o fogo, é o batismo de fogo. E quem não passar pelo deserto não sabe se é nascido de Deus. Quando a pessoa é nascida do Espírito Santo e é levada ao deserto, ela é provada e aprovada, porque é o Espírito Santo quem a conduziu, quem a gerou e quem a conduziu ao deserto. Não são as injustiças da direção da igreja que fazem isso. Não! É o próprio Espírito Santo, foi o Espírito Santo quem conduziu Jesus no deserto. Logo que Jesus foi batizado por João Batista, que o Espírito Santo veio sobre ele, sobre Jesus, imediatamente o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto, para ser tentado. Então Jesus preparou-se com jejuns para que ele vencesse a tentação. Quer dizer, houve um confronto com o inferno entre Jesus e o diabo, no deserto. Não foi na cidade, foi lá no deserto. Então você fica sozinha no deserto. O deserto é um lugar completamente vazio de tudo.
tudo, 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 tudo. Então você fica sozinha, sozinho no deserto. É você e Deus. E o diabo para tentar. Então, quando a pessoa é levada no deserto, se ela é nascida da água e do Espírito Santo, então ela vence o deserto. E quando ela vence o deserto, então ela está preparada para fazer a obra de Deus. Muitas pessoas querem fazer a obra de Deus e pensam que fazer a obra de Deus é só falar do que está escrito na Bíblia. Não, não é não. Você vai enfrentar o inferno. Quando a gente prega o Evangelho, imagine, para você ganhar a sua alma, para você ser salvo, você já enfrenta o inferno. Imagine você agora querer ser usado por Deus para salvar outras pessoas, quer dizer, arrancar outras pessoas das mãos do diabo. Você vai enfrentar uma luta 1000 vezes pior. Então, se você não for nascida de Deus ou nascido do Espírito Santo, você não vai resistir, você não vai aguentar. Então, por isso que você tem que se autoavaliar, examinar a sua vida, realmente, se você nasceu de Deus ou não. Se por acaso você tem dentro de si, lá no mais fundilho do seu coração, você tem alguma aspiração para com este mundo, sonhos pessoais, é isso mesmo, sonhos pessoais, projetos pessoais, você quer realizar os seus sonhos neste mundo, isso mostra que você não nasceu de Deus. Por quê? Porque você carrega um pedacinho do mundo dentro de si. E quem nasce de Deus não carrega nada do mundo. Está livre para fazer a vontade de Deus. Se for para fazer a obra de Deus, ela está livre. Se não for para fazer a obra de Deus, ela dá continuidade à sua vida, ela continua com a sua vida, mas a prioridade dela é fazer a vontade de Deus, porque ela nasceu de Deus. Jesus disse com clareza, 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 não tem mais nada claro do que isso. Olha só, o que é nascido da carne, quer dizer, o nascido do mundo, é carne, é mundano. O que é nascido do Espírito Santo é espírito, é espiritual, é uma nova criatura. E aí Jesus disse para ele, não te maravilhes de te ter dito isto, é necessário que você nasça de novo. Você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Mas ele era mestre na religião. Ele era um homem muito instruído, altamente capacitado. Ele era um líder, ele era um príncipe na sua religiosidade. Ele era, digamos, ele tinha uma reputação integral, espetacular. Tanto é que ele foi falar com Jesus à noite. Ele não queria se expor. Ele não queria expor a vida dele. Ele queria falar com Jesus. Imagine um príncipe, uma pessoa extremamente honrada pelos seus companheiros ou colegas, e falar com Jesus. Quem era Jesus? Jesus era o carpinteiro, filho do carpinteiro. Jesus era aquele que era Jesus, humano, simples. Jesus era simples. Como é que um sujeito que está num alto grau da sua vida ministerial vai descer e falar com um homem simples como Jesus era? Então, ele foi falar com Jesus à noite, na moita, para ninguém ver, para não se expor. Mas Jesus viu sinceridade nele e disse, olha, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Porque se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E é isso que você tem que observar. Você é uma pessoa religiosa, você é uma pessoa caridosa, bondosa, você não vive no pecado. Mas se você não nasceu da água, não morreu para o mundo, nascer da água é o seguinte, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você aceitou as regras, os mandamentos da lei de Deus, do reino de Deus,
Então, primeira coisa que você tem que fazer? Ser batizado nas águas. O que significa batismo? O batismo nas águas significa sepultamento. Ora, sepultamento o que é? Sepultamento, você sepulta alguém que já morreu. Então, para você entrar no reino de Deus, o reino da vida eterna, você tem que morrer para o mundo. Se você não morreu para o mundo, para suas vaidades, os seus achismos, seus orgulhos, seu próprio orgulho, você não pode entrar no reino de Deus. Você não nasceu ainda. Então tem que nascer da água, quer dizer, tem que ser sepultado. Tem que ser sepultado para provar para si mesmo que realmente morreu para o reino desse mundo. Aí sim, recebe o Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo. Quer dizer, é batizado com o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo gera você. O Espírito Santo, de forma gloriosa, faz de você uma nova criatura, uma nova mente, um novo espírito, um novo coração, uma nova visão. Você é uma nova criatura, 0 quilômetro. Não interessa se você tem 80, 90 ou 100 anos, mas quando se nasce da água e do Espírito Santo, aquela criatura é como uma criança, como um bebê. Ela nasce de novo, só que não no reino deste mundo, mas para o reino de Deus. Nós vamos falar mais sobre esse assunto, porque isto é muito importante para que você venha se autoavaliar, você examinar a si mesmo, para você não ser enganada pela sua religião ou pelos religiosos, para você não ser iludida com a aparência da religiosidade que você carrega. Porque eu tenho como tristeza, em todos esses anos de Igreja Universal do Reino de Deus, e não só desde que a Igreja Universal vai fazer 50 anos, daqui a 2 ou 3 anos, vai fazer 50 anos, meio século. Então, nos 61 anos que eu nasci de novo, eu tenho visto muita gente, mas muita gente aparentemente cheia do Espírito Santo, quando passa pelo deserto, essa gente derrete. E depois a gente pergunta, mas por quê? O que eu fiz de errado? Onde eu falhei? Não, é que a pessoa não nasceu de novo, ela continua no reino do mundo. Então, no reino do mundo, ela derrete no deserto. Essa é a realidade. Deus abençoe a vocês e até amanhã. Espero ter alertado você. Espero que tenha aberto os seus olhos para que você entenda e verifique e venha avaliar a sua vida diante de Deus. Porque, de repente, minha amiga e meu amigo, você é como Nicodemos. Você é uma pessoa que ocupa um cargo de relevância na sua igreja, na sua denominação, mas você sequer vê o reino de Deus. Sequer, quanto mais entrar. Tá bom? Desculpa lá se eu estou sendo muito direto, objetivo, mas Jesus disse que a verdade é que liberta, né? Se eu fosse um religioso, não tivesse nascido de Deus, não tivesse sido nascido de Deus, eu gostaria muito de saber a verdade para que eu viesse buscar esse novo nascimento, porque Jesus disse, importa, é necessário nascer de novo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.